Olá, meu nome é Ayrton Júnior, sou estudante de Engenharia Civil pelo Centro Universitário UniFBV. E hoje aqui eu vim demonstrar meu experimento correlacionado à disciplina Fenômenos de Transporte, que é o tubo de Venturi. É bastante interessante esse experimento porque ele correlaciona a mecânica dos fluidos com o fenômeno de transporte, usando basicamente a hidrodinâmica. Hidrodinâmica nada mais é do que a movimentação dos fluidos. Para a gente confeccionar esse experimento, foi utilizado materiais triviais encontrados em casa mesmo, que foi duas garrafas PET, um colante que no caso eu usei Durapox para poder fazer a ligação das extremidades da mangueira de silicone, e eu adicionei um fluxo aqui para a gente poder botar em ação o nosso experimento. Só que o interessante é que o fluxo ele tem uma coloração para melhorar nossa experiência na hora da visualização. E também eu vou utilizar algo para me dar um fluxo, que no caso eu vou usar um fluxo de ar gerado por um secador, e eu enrolei com um pano, que é para justamente não ter saída de ar aqui e melhorar meu experimento. Bom, conforme adicionado o fluxo de ar, nós temos essa seguinte resultante. Bom, entre linhas, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando adiciona esse fluxo de ar, existe o fluido ele se desloca na direção da pressão mais baixa. No caso, o fluido se dirigiu à pressão esquerda. Então a gente já tem essa primeira resultante. Bem, para a gente entrar num termo mais teórico sobre o nosso experimento e poder compreender um pouco mais, a gente utiliza, como eu já falei, a equação do Bernoulli e a equação da continuidade, onde eu nomeei essa parte aqui, onde eu desenhei para facilitar a nossa visualização. Nomeando essa área aqui de área 1 e essa aqui de área 2, a gente tem que a equação da continuidade relaciona os produtos das áreas transversais, onde fala que a área 1 vai ser área 1 vezes velocidade local 1, que vai ser exatamente idêntico para essa segunda área transversal, vai ser área 2 vezes velocidade local 2. Bom, a gente usa também a equação de Bernoulli, que é basicamente o que vai explicar nosso experimento. Só que nesse caso aqui a gente corta essas componentes aqui, porque como a gente está lidando com densidade, com energia cinética gravitacional, a gente despreza porque a densidade é muito baixa. Então a gente corta essas seguintes componentes e a gente terá essa equação aqui. Só que essa parte aqui a gente deu uma renomeação justamente por conta da equação da continuidade. Porque se você perceber essa parte aqui, essa relação que eu fiz, a gente pode fazer o quê? Deixar V2 em função de V1. Então a gente diz que a velocidade local 1 vai ser igual a área 1 sobre a área 2 vezes a velocidade local 1. Bom, apesar da coloração, nosso fluido continua sendo a água, então eu vou usar a massa específica da água. Aí a gente chega na outra seguinte fórmula, que será essa daqui, onde a variação da pressão vai ser igual a massa específica da água vezes a gravidade vezes a altura, igual a da densidade sobre 2 vezes a velocidade local ao quadrado, sobre área 1 ao quadrado dividido por área 2 ao quadrado menos 1. Bom, aí a gente já tem mais uma seguinte resultante, além da primeira exposta, que é que a gente tem que essa parte aqui é positiva, a gente vai ter um resultado positivo, outro resultado positivo aqui e outro resultado positivo aqui. Então a gente sabe que a área 1 é maior do que a área 2. Já é uma seguinte resultante que a gente pode tirar do nosso experimento. Bem, eu deixei H em função dos outros parâmetros, então a gente pode ter essa seguinte fórmula aqui. Bom, eu não usei valores correlacionado à dimensão do meu projeto, por ser um projeto feito em casa, então as dimensões não são exatamente iguais como eu descrevi aqui, mas eu descrevi só para a gente ter uma noção do nosso projeto, onde eu falei que a densidade era 1,25 kg por metro cúbicos, pressão da água que não muda, porque a pressão da água é incompressível, a massa da água, aliás, é 1.000 kg por metros cúbicos. A gravidade, eu usei o valor exato, basicamente exato, não usei 10, usei 9,81 metros por segundo ao quadrado. Velocidade local 1, eu supus que era 2 metros por segundo ao quadrado. E a área 1, a gente pode fazer essa relação que eu falei no início, que é a área 1 é no mínimo 10 vezes maior que a área 2. Bem, aí por isso que a gente tem essa seguinte relação aqui.
Fazendo a substituição de valores, a gente tem que H é igual a 2,4 centímetros. Mas o que isso realmente significa? Significa que o deslocamento do meu fluido quando eu exerci um fluxo de ar foi em torno de 2,4 centímetros. E existe uma lei na física que fala que a mesma massa de fluido que passa na pressão, que passa na seção transversal no intervalo de tempo, deve ser a mesma massa que passa pela outra seção transversal no mesmo intervalo de tempo. Mas para que essa lei seja coerente, a gente precisa fazer uma relação aqui, que é essa razão aqui, onde a velocidade na constripação, nessa parte aqui, deve ser maior do que a velocidade aqui. Porque então não faria sentido eu ter a seguinte velocidade aqui passando numa determinada massa e a velocidade ser igual aqui passando na massa. Não tem como, justamente por causa do diâmetro da minha constripação. E é isso, obrigado.